A gente está iniciando o nosso primeiro encontro de 2024. Sejam bem-vindos. Muito feliz de ver vocês aqui. Vamos fazer nossa aterrissagem, vamos chegar, né? Convidar essa consciência, essa presença para habitar nosso corpo. Então, vou convidar vocês a buscar aquela postura tradicional, na cadeira, na almofada. Quem estiver deitado não tem problema. Esse relaxamento a gente pode fazer ele tanto sentado quanto deitado. E cada um no seu tempo pode ir fechando os olhos, para que a gente reduza os estímulos visuais e possa realmente interiorizar. Vai sentindo o seu corpo em contato com a cadeira, com a superfície. E gentilmente vai habitando o seu corpo, tomando consciência da existência desse corpo, seus braços, suas pernas. Perceba aí se há algum incômodo que você consiga aliviar através da postura. Alinhando talvez sua coluna. Caso você esteja deitado, você pode estender o corpo sobre a superfície da cama, do tapete. E aqui a gente já inicia esse exercício de levar uma presença amorosa para nós. A gente pode sentir os nossos pés tocando o chão, a sensação da roupa, da cadeira ou da superfície em contato com a nossa pele. As sensações do ar em contato com a nossa pele. E agora a gente vai levando um pouquinho de relaxamento, de soltura para o nosso corpo, para os nossos músculos. A gente pode direcionar essa consciência lá para a nossa cabeça e observar a nossa face, se há contrações, se há tensões. A gente vai dando comando para ir relaxando a nossa testa, a nossa sobrancelha, relaxando as têmporas, a lateral do rosto, soltando as bochechas, a mandíbula, rompendo com toda e qualquer contração que exista no nosso rosto, soltando a boca, os dentes, a língua, relaxando a nossa mandíbula, soltando os músculos da lateral do pescoço, que se conectam à mandíbula, à face, e estendendo esse relaxamento até os nossos ombros. Soltando os ombros, soltando o braço esquerdo, soltando o braço direito. E vai deixando que uma sensação de bem-estar e alívio tome conta de você. E nesse momento, nós estamos tendo a oportunidade de olhar para nós, olhar para o nosso corpo e oferecer uma presença de qualidade,
Uma presença capaz de romper com as tensões, com os desconfortos e proporcionar mais bem-estar. E como tudo se conecta da mesma forma que a gente relaxa o nosso corpo, a nossa mente sutilmente vai se tranquilizando, enquanto a gente leva essa atenção para o relaxamento, essa atenção para o nosso corpo. Vai estendendo esse relaxamento para o seu peito, para o seu abdômen, expandindo o abdômen, projetando ele para baixo, acompanhando o movimento de diafragma, cresce a barriga, solta o abdômen. E ao expirar, essa barriga retrai, relaxa. Aqui a gente vai introduzir um exercício, a gente vai introduzir um comando mental. Convidar essa consciência a se fazer presente. Então, quando você inspirar o ar pelo nariz e o abdômen expandir, fale mentalmente subindo. E ao expirar e retrair o abdômen, fale descendo. Inspire subindo. Expire descendo. Inspire subindo. Expire descendo. Continue aí no seu ritmo, no tempo da sua respiração. Estende essa consciência para todo o seu peito e abdômen. Observe que no subindo, você ativa músculos do peito, músculos do abdômen. No descendo, esses músculos se soltam, retraem, relaxam. E junto com esse relaxamento físico, a sua mente também relaxa. Pode ir soltando o comando, permitindo que a respiração aconteça naturalmente, entregando o seu corpo à terra, à ação da gravidade. Sente o seu corpo ficando um pouquinho mais pesado e solto na cadeira, na superfície. Perceba se há alguma região do corpo que pode ser aliviada, solta. Entregue essa prática. Coxas, pernas, panturrilhas, pés. E agora a gente vai se dar alguns segundinhos só para a gente descansar. Descanse, relaxe, desfrute desse momento. Descanse no seu corpo.
Descanse o seu corpo. E esteja em paz. E agora a gente vai retomando a energia desse corpo, despertando ele, trazendo mobilidade para o corpo. A gente pode movimentar os membros, movimentar as mãos, abrindo e fechando os dedos das mãos. Rotacionando os nossos tornozelos, movimentos circulares. Ainda de olhos fechados, vem com a sua mão direita e encosta lá na sua orelha do outro lado, passando a cabeça como a mão como um arco por cima da cabeça. Puxa a cabeça um pouquinho para a direita, alonga o pescoço lateralmente, segura por um instante, retorna a cabeça à posição inicial, vem com a outra mão, faz um arco por cima da cabeça, encosta na orelha, alonga o pescoço lateralmente, segura, traz a cabeça de novo na posição inicial, alonga seus braços, você pode projetar os seus braços para frente, para cima, sente os músculos abrindo lateralmente, abrindo os braços na posição do Cristo, sente os músculos, sente as articulações. Assim a gente vai levando mais circulação sanguínea para o nosso corpo. A gente pode rotacionar os ombros, movimentos circulares para trás. Inverte o sentido, movimenta agora para frente. Quando estiverem prontos, abra os olhos. Estejam presentes em corpo, mente e coração. Deise, Cacheta, Alice, Yolanda, Haroldo, como vocês estão? Bem? Iba, Dorinha. Tereza, seja Bem, bem-vinda. Deu para relaxar, gente? Deu para chegar, sentir a diferença do antes e do sim, depois? eu relaxei bem. Que bom, Dorinha. Hoje eu estava lendo um livro falando sobre, achei muito interessante isso, falando sobre o incômodo da presença, como Hum, estar com a gente, estar em nós, o que parece às vezes uma prática de meditação, mas um movimento de não ação, a gente percebe que quando a gente para, tem muita ação. E é essa ação, esse movimento, que faz a gente muitas vezes não querer estar nesse lugar.
Então é interessante que por mais que a gente sinta, nossa, eu estou perdendo tempo, eu não estou agindo, eu não estou sendo produtiva, eu não estou fazendo, quando a gente para, tem muito movimento interno. Tem mente, tem narrativas, tem histórias, tem preocupações, tem estímulos, né? Porque aí vem o som, o vizinho, a pessoa dentro de casa, um barulho, um telefone, um aplicativo apita. E é o tempo inteiro a gente sendo bombardeado por estímulos. E a gente não percebe muito bem, né, quais são esses sons e esses ruídos dentro. Só que quando a gente para, aí a gente escuta. Porque pode ser muito incômodo. Tem pessoas que numa prática meditativa, elas ficam ansiosas. Elas começam a ter crise de ansiedade em parar. Porque são tão aceleradas, né? Tão hiperestimuladas, que a pausa se torna um incômodo muito grande. E não, a gente não deve continuar meditando quando a gente tiver uma crise, tá? A gente não se força em nenhuma situação, porque as nossas práticas são com gentileza. Então, se você está vendo que um exercício te traz mais agitação, né, na pausa do que o movimento natural, interrompa a sua prática, né, faça algumas respirações, ou dê uma voltinha, mude o foco, tá? Isso acontece. Mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. As diferenças muitas vezes vêm dessa comparação, como eu estava antes, como eu estou agora, e quais foram os estímulos, né? Quais eram os movimentos internos que eu percebi quando eu parei. Todo mundo conseguiu bem entrar nessa transição, ou teve gente que sentiu incômodo em parar? Alguma percepção mais aguda, tipo uma sensação de dor, de tensão? Alguém teve alguma experiência assim? Você está bem treinado já? Vamos ver minha marcação aqui. Tranquilo, gente. Vocês estão quietinhos hoje? Eu vou trazer aqui um tema para a gente refletir. Daisy. Estamos quietinhos porque é o nosso retorno. Ah, entendi. Mas eu senti assim muito bem, para variar, né? Sempre nas meditações eu choro, Hum, choro de energia, né? De sair lá. Mas muito uhum. bom, Junto com essa gratidão. lágrima vem alguma emoção, Daisy? Não, Não. não. Uhum. É só o choro natural, né? Ele só vem. Não é nem choro, né? É assim, parece que é uma lágrima que, que sai mesmo, né? Eu Uhum. lembro, quando a Marli, né, também participava, e aí ela dizia, ela falava assim, nossa, eu sinto que nem a Daisy, né? Porque ela também tinha essa sensação, né, de quando você está fazendo a meditação, acho que você está, não sei, Uhum. centrada, né? Tá equilibrando, né? E aí começa, não é choro, é lágrimas mesmo que saem assim. Uhum. Acho que é energia. Que interessante. Nossa, que legal. Aline? Soninha? Oi, Sônia. Oi, oi. Então, para mim, eu também sou meio agitada, assim, eu sou agitada. E quando eu faço qualquer atividade, meditação, fico quietinha, meu é o contrário. Além da sensação boa, eu relaxo tanto que muitas vezes eu viajo, eu vou, daqui a pouco eu estou dormindo, eu tenho que voltar. Então, meu perigo é o contrário, eu relaxo demais e vai embora. Relaxa o corpo e a mente, né? Aí a mente dá uma É, passeadinha. Uhum, exatamente. gostoso. Que delícia. Eu vou trazer para vocês aqui, antes da gente entrar numa prática mais longa, uma reflexão dentro do campo da compaixão. E a gente já falou aqui de compaixão de várias formas, né? A gente já falou aqui da obra da Cristina, a gente falou da autocompaixão, mas vocês se lembram do conceito? E como que a gente conceitua a compaixão? O que seria a compaixão?
Vocês se lembram? A hora do exercício, a hora do teste. Alguém gostaria? O que seria a compaixão? Até diferenciar, né? O que é a amorosidade da compaixão. É a Soninha, você tá aqui? liberdade, né? Cacheta? É a Liberdade? liberdade Hum, do ir e vir, né? Da uhum, compaixão comigo, com o outro, com o uhum, momento, com a gentileza. uhum. É isso. Lindo. Alguém mais? Para mim, eu não lembro se eu estava presente, né, nas outras meditações falando de compaixão, mas compaixão para mim eu sempre me traz a sensação de estar no lugar do outro, né? Assim me vem, né? De se colocar no lugar do outro. E seria, na verdade, eu no outro, sei lá, Uhum, né? Uma imagem, enfim. Então, vem essa, para mim, esse sentimento de olhar para o outro, ver a dor do outro, se colocar no outro, né? Não sei se, uhum, para mim é nessa linha que eu entendo, compaixão. aham. Vou trazer uma linha aqui para a gente, tá? É a linha que geralmente a gente traz ali, pensando até na obra da Christine. Uma compaixão, gente, a gente pode entender a diferença, por exemplo, de amorosidade, porque a compaixão envolve uma ação. Então, eu posso me compadecer, né, no sentido de agir em prol do benefício do outro. Então, quando a gente faz algo pensando em proporcionar mais bem-estar para o outro, aí pegando a fala tanto da Sônia quanto do Cacheta, né, um ato gentil, né, perceber o outro, me pôr no lugar do outro, e talvez isso aí me faça ter ações, atitudes, pensando em como ele pode estar sofrendo e como eu gostaria de ver ele bem, né, são ações que a gente fala que é do campo da compaixão. Só que aí a gente diferencia daquela fragmentadazinha assim, só a nível didático, da autocompaixão para compaixão. Porque parece que a compaixão é sempre um movimento de mim, de dentro para fora. É de mim com o outro, né? Por exemplo, eu fazendo um trabalho pelo outro, eu policiando as minhas ações de corpo falimente para que eu não gere sofrimento no outro, eu tentando acolher, trazer mais bem-estar para o outro. Mas também tem um movimento que é de mim para comigo. Então, é aquela ação que eu tenho para aliviar o meu sofrimento, reconhecer as minhas demandas e necessidades, ser gentil, como a fala do Cacheta, comigo mesmo, né? Seja um momento onde eu estou passando por uma situação difícil, onde eu me pego muito crítico, muito autoexigente, esperando grandes resultados de mim, me vendo numa situação de sofrimento, como que a gente pode ir acalentando esse eu interno também. Então, a compaixão vem desse movimento contínuo. É um movimento que eu tenho para comigo e ele se torna um movimento de ação para com o mundo. Só que aí, muitas vezes a nossa fragmentação vem de onde? Vem de fazer pelo outro e se sentir desconectado da realidade. Porque se eu não pratico a autocompaixão comigo, se eu não consigo exercitar esse movimento para comigo, como eu vou me identificar no movimento que eu exerço pelo outro? Se eu me critico, se eu me condeno, se eu me culpabilizo pelas coisas que aconteceram, se eu não me perdoo frente às minhas falhas e limitações, e eu ofereço isso para um amigo, um ente querido, uma pessoa que eu gosto, né? Esse acolhimento, esse apoio no momento difícil, existe uma distorção, né? Entre uma realidade onde isso acontece e na minha não. Daí vem esse estado de solidão que a gente sente. E aí, tentando casar esse tema hoje, né, o conceito, trazendo esse conceito da compaixão para nós, e tentando casar isso com o campo da impaciência, o que que a gente está falando? Vamos refletir sobre isso, né? Qual a mensagem que eu estou transmitindo para uma pessoa quando eu estou impaciente? Vamos pensar em impaciência quando a gente está acelerado, né? Aquela correria, aquela falta de tempo, aquela carga muito grande de coisas a serem feitas, tarefas, trabalhos, cuidado com casa, com filhos. E aí a gente está impaciente. Qual que é a mensagem que a gente passa para uma pessoa numa situação como essa? O que que vocês acham? Se eu for impaciente com vocês, se eu for impaciente com Cacheta, a Deise, a Yolanda, qual a informação que eu estou transmitindo para vocês?
Dorinha, você está falando, seu microfone está fechado. Fechando. Eu acho que a compaixão, é um sentimento, né, típico da gente, de nós humanos, né, que caracteriza bem a empatia, né, é ver a dor do outro, né, a tristeza alheia, né, do nosso irmão. Então, acho que a compaixão, ela nos desperta a vontade de ajudar, né, aquela pessoa a superar os seus problemas. A gente consolando, dando suporte emocional, né? Acho que é um pouco isso. Eu sempre falo assim, a compaixão, ela nos impulsiona a fazer qualquer coisa, né? Fazer o que nós podemos fazer em relação ao nosso próximo que no momento está passando por uma crise, por um problema, né, emocional, seja de ordem emocional ou física, né? Acho que compaixão é bem isso. Gratidão pela partilha, Dorinha. Riquíssima a sua fala. Tereza, você quer falar também? Acho que até já foi dito tudo. Vou voltar na sua pergunta anterior, que você disse se alguém está precisando de ser ouvida e eu estou impaciente, estou ansiosa, ou até cansada, às vezes, daquela fala da pessoa que muitas vezes ela é até recorrente. Então, eu acho que eu passo e essa pessoa percebe. E isso é contrário à compaixão, porque saber ouvir o outro não é para todos, né? A gente se esforça, mas a gente quer sempre mais falar do que ouvir. Mas eu concordo que compaixão foi uma coisa assim boa que você colocou, que antes eu tenho que ter comigo, né? Para poder ter compaixão com o outro. Que eu via mais assim nesse lado de me colocar no sofrimento do outro. Só Tem uma isso. passagem de um monge que ele fala assim, que se uma pessoa ela te incomoda e você consegue num determinado momento lidar com esse incômodo, né, não se colocando nesse lugar ou lidando com esse estado, esse sentimento, ele fala, então ofereça a sua compaixão, né? Deseje o bem para essa pessoa, queira o bem para essa pessoa, faça o bem por essa pessoa. Mas se é uma situação onde você não consegue de modo algum lidar, saia correndo. Corra, distancie. Por quê? Porque é um estado de sofrimento profundo que a gente acaba se envolvendo e a gente talvez não tenha recursos ou não consiga lidar com a situação. Então, o melhor é a gente se distanciar. Por quê? Porque aí a gente entra na autocompaixão, né, Tereza? É por Ah, isso que tá. você Pois é, isso sempre gerou um sentimento de culpa quando eu fujo disso. Uhum, Só. uhum. Olha que isso bacana essa autoconsciência, né, da envolve gente. uma ação, né? Até de correr. Ou sai Uhum. fora, depois eu volto. Alguma coisa assim. Agora eu não dou conta, né? Então fica para a próxima. Quem sabe na próxima vez eu consiga fazer diferente, né? Mas agora não é possível. Então, Dorinha? Bom, eu já falei, mas o que a gente pode falar, por exemplo, quando a gente sente, por exemplo, a gente sente tristeza, quando nós presenciamos, né, alguma pessoa que está na miséria ou na infelicidade, né, a gente sente empatia. Essa empatia, ela pode ser compreendida como compaixão, né, ao condoer da dor do outro, né, quando nós amamos, o amor nos impulsiona a compaixão. É engraçado isso, né? Uhum. Que nós amamos realmente, ele nos impulsiona essa compaixão, essa empatia que a gente tem que ter com a dor do outro, né? Uhum. Parece que a gente não fica bem vendo o outro sofrer, a gente quer fazer alguma coisa, né? O que é que eu posso fazer para aliviar esse meu irmão que está sofrendo?
Uhum. Isso é compreendido como compaixão, é mais do que o amor, que nos impulsiona à ação, Isso. né? Perfeito, Dorinha. Você selou aqui a minha fala, você fechou a minha fala. Eu vou trazer um vídeo para vocês, mas eu vou interromper a gravação porque é vídeo do YouTube, mas para a gente entender um pouquinho disso na prática, tá? De uma forma bem ilustrativa, um videozinho bem emocionante. Vou trazer para vocês aqui, só pausar a gravação e depois no grupo eu informo que vídeo que é, para o pessoal poder assistir junto com a gravação. O que que vocês acharam? Que lindinho! Lindinho! Ai, eu gosto dessas coisinhas. Onde que a gente viu a compaixão, né? Olha o momento mais Isso. delicado, que é o momento que ele vê o sofrimento do animal, a dor. Hum, E por que que a gente se condolece com a dor? Porque o sofrimento perpassa a vida de todos nós. E ninguém uhum. aqui gosta de sofrer. Nenhum de nós gosta de sofrer. Tem um monge que ele fala que nenhum ser quer receber o mal. Então, quando a gente recebe esse mal e a gente se vê acometido, esses atos de compaixão surgem desses movimentos da gente acolher, da gente reconhecer esse sofrimento e oferecer mais carinho, mais acolhimento, mais gentileza. E melhor que, gente, foi uma coisa que eu comentei no grupo da Dorinha na terça-feira. A qualidade da compaixão não é um aspecto externo a nós, ele é parte da nossa natureza. É uma qualidade natural nossa. Mas por que que a gente está trazendo esse tema aqui? Por que que a gente está falando de compaixão? Porque assim como vários outros hábitos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, algumas características a gente se distancia. Então nós nos distanciamos muito desse lugar de compaixão, principalmente vivendo num modelo social de muita individualidade, né? Onde a competição prevalece, onde aquele que se destaca prevalece. Então, a gente perdeu um pouco dessa liga, né, do cultivo desse estado interno, de reconhecer essa humanidade como partilhada, esse lugar humano partilhado, onde a gente se ajuda mutuamente, onde a gente leva mais bem-estar, mais acolhimento, onde a gente se une em prol do bem de todos os seres. Dorinha, você quer falar? Não, pode continuar. Yolanda, pode falar? Tá aberto aí? Que eu não Uhum. conseguia abrir. Toda Tá hora que eu aberto. apertava, eu saía da tela. Entendeu? Tá Eu bem. achei muito lindo. E isso daí a gente pode perceber que quando nós ressignificamos o nosso ego, nós começamos a não julgar mais, a ver que o outro tem o seu valor. Cada um está num patamar de entendimento, então a gente começa a ter um freio naquilo que a gente quer mostrar, quer ser, sem importar com o que vai no sentimento do outro. Então, a partir desse momento do não julgamento, da aceitação do outro como ele realmente é, como viu ali o susto que aquele senhorzinho teve quando o cachorro caiu, né? Então, nós, às vezes, precisamos de um choque desse. Poxa, por que que eu fiz isso? Né? Então, esse despertar nosso nos leva a ter esse sentimento de compaixão. E se fosse eu? Como é que eu gostaria de ser tratado? Então, a gente começa a burilar esse aspecto que a gente tem de querer ser o suprassumo. A gente é suprassumo na nossa essência para ser melhor do que nós mesmos, né? Mas temos que dar a mão para o outro como queremos que o outro que estiver mais acima nos dê a mão. Então, aí é uma compaixão. Eu vou me condoer, mas eu vou fazer algo. Eu vou aceitar, não vou criticar. O que que eu posso falar? Qual é uma palavra que eu tenho para amenizar a dor do outro? Porque se ele está fazendo algo muito terrível, é porque ele tem uma dor muito grande. Então, vamos entender isso daí. Uhum. Inclusive, eu tive um exemplo muito bom. Na escola, a gente quase não tinha tempo de conversar uns com os outros.
E chegou na escola uma professora novata e que ninguém ali do meio na sala na sala dos professores percebia a dor que ela estava tendo. Quando a encontraram enforcada, todo mundo falou: nossa, a gente via que ela tinha alguma coisa, e ninguém se aproximou dela. Ninguém foi procurar saber o que é que ela estava sentindo. Quem sabe uma palavrinha nossa, ou um sorriso nosso, poderia dar uma abertura para ela se abrir e, com uma conversa, aquilo que estava em mente poderia ser dissipado. Então, eu acho que nós temos que ter essa atenção. O que eu posso falar de bom para que o outro se sinta melhor? E não ver que o outro está fazendo algo e eu tenho que também retrucar e amassar um pouco mais. Então, é amenizar. Aí sim eu entendo que isso é compaixão. Ver ou perceber a dor do outro e tentar amenizar, certo? A gente pode amenizar com qualquer açãozinha. Um sorriso, um abraço, um oi, certo? Então, eu acho que é Perfeito, muito Alana. importante estar atento para isso. É assim que eu entendo a compaixão. Gratidão. Vocês já perceberam que as figuras assim espiritualistas, deidades que a gente mais se identifica são aquelas que têm grandes ações compassivas com a humanidade? A Uhum. ação do Cristo, Madre Teresa, Gandhi, são todas pessoas que tiveram grandes movimentos em prol da humanidade. E a gente se identifica com essas figuras, tamanha compaixão elas expressam. O Cristo, né, Dorinha, na nossa obra de terça, são todos que ações de pura compaixão, expressando a pura natureza humana, né? É E que a compaixão. tá Pode. ao amor incondicional, né? Uhum. Então, a compaixão também ela é essencial para que possa para a manutenção da paz, né? Porque se você condói do outro, você não vai querer guerra, né? Então, é muito essencial, né? Desenvolver isso nas pessoas, em nós mesmos, né? Que é só mesmo... a compaixão ela nos leva a atos bem altruístas, né? Às vezes a gente fazer uma coisa que a gente até faz, não pensava em fazer, não, às vezes nem imaginava em fazer, a gente acaba fazendo alguma coisa por alguém, né, que não estava nos nossos planos, ou às vezes a gente acharia que não faria. Mas no momento essa compaixão nos leva a esses atos altruístas, né? E Uhum. nunca esquecer que a compaixão ela é muito essencial para a manutenção da paz. A gente precisa desenvolver isso em nós, nas pessoas, principalmente nas crianças, né? É, é, incentivar as crianças a ter compaixão, olhar o outro com compaixão, para que cresça uma humanidade mais compassiva, né? E uma humanidade compassiva não haverá guerras. Por isso que nós estamos falando de uma virtude muito essencial nos nossos dias, para que não haja essas guerras que nós estamos vendo aí. Isso é falta de compaixão, né? Isso é... Jamais faria uma coisa com o outro. Se é que a gente condói do outro, então eu não faria uma guerra. Se as Uhum. pessoas tivessem um pouquinho de compaixão, então sempre encarar, colocar nós que temos nossos netos aí, né, a gente começar a ele perceber o outro, né, o sentimento do outro, para desenvolver essa virtude tão essencial para a paz mundial. É só isso. Se eu não me engano, é Rinpoche que fala que se você não consegue praticar um ato de compaixão, porque ele fala que a nossa vida deveria, a compaixão deveria ser a base. Então, que você, pelo menos, não cause mal através das suas ações de corpo, fala e mente. Né? Casando bem com essa ideia de guerra, de conflito. Então, quantas minhas ações, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, como eu me expresso, né, para o outro, pode de alguma forma estar gerando mal, sofrimento, e como que a gente deveria policiar, né, Dorinha, esse estado interno. Sônia? É.
minha contribuição também vai nessa linha. Eu estava pensando aqui no cotidiano nosso, né? No nosso dia a dia, né? Que você até falou, comentou, né, da associação com a impaciência, né? Porque quando você está impaciente, você passa por cima de tudo isso, né? Você não tem tempo, entre aspas, né? Paciência, estou com pressa, ai, não estou, né? Você não tem tempo para parar e observar, né? Justamente, que as colegas, né, todos que falaram, você olhar para o outro, que no fundo você está olhando para você mesmo, né? Olhar para o outro sempre vai ser também olhar para você. Então, eu estava pensando assim como no vídeo, assim, né? Como você no seu dia a dia, nós, né, eu no meu dia a dia, como eu posso, né, melhorar, né, que é uma coisa simples, né, né, você vê, da prática lá, né, do Tai Chi, né, que o monge estava fazendo, ele conseguiu incorporar, né, a carência, o cachorrinho estava chamando a atenção, ele queria interagir com ele queria brincar, interagir. Aí, no final, minha leitura é que ele conseguiu incorporar lá com a bolinha, né, na atividade dele, e ele está feliz, e o cachorrinho fica feliz também, porque está interagindo. E as pessoas só querem isso, né? As pessoas querem interagir, né? E a interação de amor não tem o que dizer, né? Então, é como as colegas falam, às vezes as pessoas estão carentes, nós mesmos estamos carentes, e é possível, sim, né? Promover uma paz, uma união mesmo, atividades que você integre, você incorpore isso. Mas para isso acontecer, a gente tem que estar atento, não pode ter impaciência, tem que ter paciência e buscar soluções, né, dia a dia. Estou falando assim, por exemplo, que é o mais comum, né? Entre os familiares, né? Você chega em casa impaciente, sem querer, acaba sendo um pouco agressivo, falando um pouco ríspido, pai, mãe, filho, né, marido, né? Com o cachorro, se grita, coitado do cachorro, ele só quer ele fica feliz quando você chegar em casa, ele quer um carinho, você, sai para lá. Então, é muito, né? Então, essas pequenas, falando a escala, né? Para a gente atingir o maior, eu falei, tem essas escalas menores que a gente tem que trabalhar, né? Que a gente tem, não, que a gente pode trabalhar. Então, minha reflexão veio nesse nível, né? Tipo, você falou, o que eu, de fato, no dia a dia, tenho feito, né? E, claro, tendo isso, né, na prática, sempre questão do hábito, né? Fazendo a prática, claro, sua escala vai se estender para o trabalho, outras reuniões, etc, etc. Mas essas reflexões são sempre boas, né? Remete... É isso, né? Eu tô promovendo... O que eu estou promovendo, né, no final? É compaixão, pelo menos que a gente não promova a guerra. Como, por exemplo, né? Não dissipar fofocas, né? Se fake news, essas coisas. Você não sabe, fique quieta. Você não tem certeza, fique quieta, né? Porque a gente, às vezes, espalha suposições, né? Sim, pera, Com o tô que numa... eu acho, e não necessariamente, né, são verdadeiras. Então, é isso. A reflexão veio nesse Olha, patamar. uhum, Riquíssimo, Sônia. Que maravilhoso. Dorinha? Voltando ao livro do desenho lá, do monge, né? Quando ele Hum. viu que o cachorrinho tinha machucado, desmaiado lá, ele pega, a gente vê lá abraçando com todo carinho, com todo amor, né? E aí, o que que ele viu ele lá doente? Foi tão bonitinho naquela hora que ele pôs as mãos, né? Ele imediatamente foi fazer uma prece, uma meditação, Uhum. né, para o cachorrinho. Então, a compaixão dele levou a um ato, né, de fazer uma prece. Que a gente sempre pode fazer alguma coisa. Se você não pode fazer materialmente, né, eu sempre falo isso. Às vezes uma oração, uma elevação de um pensamento, né, para a pessoa, se realmente a gente está compadecido de algum ato, de alguma coisa. É o que a gente faz nas quartas-feiras, né, Aline? A gente envia energias para o pessoas que pedem pelas suas necessidades, a gente não pode ir lá e fazer. Então, vamos orar, vamos fazer uma prece. Isso é compaixão na dor do outro. Né? A gente exercitar mais esse convívio, essa compaixão para com o outro, para com o nosso mundo. Uhum. E o que que a gente faz quando a gente medita, né?
Qual que é o primeiro movimento que a gente está fazendo? Então, eu estou impaciente, eu estou agitada, eu tive um dia difícil, eu estou irritadíssima, talvez as coisas não saíam como eu queria, talvez algumas coisas não deram certo. E aí tem toda essa agitação, essa impaciência, quando eu paro e respiro. Fecho os meus olhos, relaxo. Aí eu começo a perceber o que eu sinto, como eu me sinto. Eu começo a ter um pouco mais de clareza dos meus estados mentais e emocionais. Talvez eu consiga dar nome, a gente falou tanto disso ano passado, eu consiga dar nome para aquilo que eu sinto. E nesse lugar de dar nome, eu começo a ter mais clareza daquilo que eu preciso. Talvez eu preciso de repouso, talvez eu precise de descanso. Então, o que que a gente está fazendo na prática meditativa? Se oferecendo pausas compassivas, oferecendo uma presença amorosa. Então, a gente abriu, eu falei, eu ofereço uma presença amorosa para vocês, estejam, né? Observem. Por quê? Porque também essa correria da nossa vida moderna, esse excesso de estímulo, faz com que a gente evite, né, as sensações, os sentimentos que nos parecem desagradáveis. Aí a gente chega em casa cansado, vai para a televisão, ou vai para o trabalho para aliviar aquele estresse do trabalho não feito, ou vai para o telefone, ou vai rodar o feed de notícia das redes sociais, ou vai ouvir uma música, mas tudo é externo. Tudo nos rouba essa presença, nos rouba essa autoconsciência. E aí, nesse lugar de respirar, eu volto a construir um autorrelacionamento compassivo comigo. A entender que tá tudo bem quando a gente não tá bem, e que tem momentos que a gente não tá bem, tem momentos que a gente tá bem. Mas que a gente consiga fluir com mais leveza, né? Encontrar essa paz no nosso caminho, na nossa vida, por mais que a vida não esteja exatamente como a gente gostaria. Então, é por isso que eu gosto tanto de meditação, gente. Para mim, eu acho que pessoas que meditam, elas vivem mais em paz. Eu estava assistindo alguns vídeos hoje, eu vi um lama falando que uma pessoa que, se ela medita, se ela é extremamente inteligente, né, se ela tem um QI altíssimo, se ela é habilidosa, se ela tem uma condição monetária muito alta, ela pode ter tudo na vida, mas se ela não tem compaixão, ela é vazia. Pode ser o mais inteligente, o mais esperto, o mais rico, o mais bonito, né? Mas se não há compaixão, é um ser perdido, né? Vazio de si, vazio da consciência da nossa humanidade partilhada, né? Eu resumi aqui o que seria a nossa prática hoje, tá? A respiração, a autopercepção emocional, entender que a gente não precisa fugir, e quanto mais a gente tenta fugir, naturalmente aquilo que a gente sente parece mais ameaçador. Só que se a gente olha, né, dá espaço, acolhe, aceita, fica mais leve, né, fica mais gentil com a gente, aquilo deixa de ser uma ameaça. E a partir daí a gente consegue se oferecer esse apoio, essa presença. Se eu não estou bem, eu estou aqui, né? Se eu estou cansado, se eu estou impaciente, eu estou aqui, tá? Esse era a proposta do exercício que a gente não vai fazer pelo tempo, mas espero que a mensagem tenha chegado, né? Acho que tenha ressoado para vocês. Quando eu me fiz a pergunta de como se dão as minhas relações de corpo, fala e mente quando eu estou impaciente, nitidamente a resposta veio: eu não sou uma pessoa compassiva, eu sou egoísta. Eu me torno uma pessoa extremamente egoísta, porque aí eu passo a olhar só as minhas demandas, as minhas necessidades, e eu acabo oferecendo para o outro a minha rudeza, a minha grosseria, a minha falta de consciência, de gentileza, de acolhimento. Então, não existe, na minha experiência, Aline, compaixão quando eu estou impaciente. É o oposto disso, é uma individualidade e um egoísmo muito grande. E aí a gente pode seguir essa inspiração desse lama, quando ele fala, então, que a gente seja fiscais, policiais das nossas ações. Então, às vezes, é melhor o silêncio do que a razão, né? Em vez de iniciar um bate-boca, uma discussão, então, que eu trago o silêncio para amenizar, trazer a paz de volta, o equilíbrio entre as minhas relações humanas. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Falar alguma coisa? Zigrid, seja bem-vinda. Você entrou depois. Que bom que você está aqui. Bem-vinda, querida. Outro dia aconteceu um fato comigo, porque
Quando você está dirigindo alguma coisa, você está sempre atento, né? Eu estava recebendo a estimulação, não era uma pessoa, Cacheta, tira esse momento para você. Pô, eu acordei, né? Percebe que a gente tem que ter a gentileza, pô, de tirar aquele momento para você. Que às vezes a gente fica tão, né? E você precisa de tirar. Eu, ser gentil comigo. Uhum. Isso é muito comum no perfil de pessoas cuidadoras, pessoas que sempre cuidam, não se abrem a possibilidade de serem cuidadas, né? Me veio isso em mente agora. Como para quem doa muito, é difícil receber. E como a gente precisa receber, como é vital, né? A gente ter essa manutenção, esse trato, esse cuidado, né? Mais alguém? Aline, Oi. queria só pedir desculpa pelo atraso de hoje. Eu não consegui entrar, levei meia hora para entrar e eu já estava atrasada, né? Aí por isso que eu fiquei quietinha também, para não atrapalhar o grupo e dar a notícia que agora eu voltei. Uhul! Notícia boa! Feliz, Sim, muito feliz de você estar aqui. eu consegui hoje mudar esse horário de aula de hoje, Uhum. então a partir da semana que vem estarei pontualmente aqui. Ah, que bom. Tem que Deus olhar para essa abençoe. câmera, porque eu olho para você assim, mas vocês olham, A vocês gente me está te veem. vendo de perfil. Mas Ah, muito muito bom, ai, que bom que que eu bom. consegui. Ah, tô feliz também, viu? E Muito. bom de ver o Caixeta aí, que ótimo! Forte e firme, né, Cacheta? Foi só Uhum. uma brisa. Opa, não é muito agradável, não. Não, não é, não. E obrigada. E olá para o Gratidão. grupo inteiro, né? Tem muita gente nova também, né? Que eu não Os conheço. queridos aqui. Gente, a Zigrid está com a gente desde o primeiro encontro. A gente vai fazer 2 anos e meio já. Ela estava aqui nos nossos primeiros encontros. De 2 A anos eu Deise voltei, né? também. Foi, Cacheta, a Dorinha também estava, a Zélia, desde o nosso comecinho lá. A nossa Caixeta, família é lembra assim, né? o primeiro vídeo das flores lilazes? As flores lilás, né? Vou achar esse vídeo e vou trazer para vocês. Você vê, a memória celular fica, né? Fica. Traz Uhum. esse vídeo de novo, muito bom. Vou trazer, vou procurar ele.